O nosso Conversa Franca de hoje é com a advogada e cofundadora da Captura e Armazenamento de Carbono Brasil, a Isabela Morbach. Oi, Isabela, bom dia. Olá, bom dia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a aprovação do Marco Legal de Hidrogênio e os incentivos para o setor. Hidrogênio também é chamado de combustível verde, combustível limpo, e no começo de agosto foi sancionado o projeto de lei que é conhecido como Marco Legal do Hidrogênio. E parece que nós já temos aí plantas programadas e até já sendo construídas para que o Brasil se torne o maior produtor de energia limpa do mundo e, em especial, através do hidrogênio verde, onde estão concentradas grandes esperanças do setor de combustíveis. Bem, o que significa a aprovação desse marco legal? Bom, a aprovação de um marco legal para uma tecnologia tão nova vai representar dar segurança jurídica para todo um setor que está nascendo. Então, desde a gente saber quem é a autoridade reguladora que eu tenho que bater na porta, quais são as minhas obrigações, o que eu preciso fazer para realizar essas atividades, quais são as minhas responsabilidades. O marco legal serve para dar um horizonte para as empresas para conseguir partir para o investimento. Assim, elas conseguem identificar quais são os riscos econômicos, quais são as vantagens, quais são os custos e, inclusive, quais são os incentivos. O PL do marco, que agora não é mais PL, né? Agora a lei do marco regulatório de hidrogênio traz, inclusive, incentivos para essa tecnologia. Então, no fim das contas, ela é o ponto de partida da vida jurídica dos projetos, que é algo muito importante para o desenvolvimento do projeto no país. Sua área, você é especialista nisso, mas eu vou dizer uma coisa aqui bastante interessante que eu quero ouvir o comentário seu. Marco legal Claro. de uma ferramenta nova que vai surgir não é uma coisa muito comum. Geralmente você tem primeiro a implantação das coisas e depois a regulamentação ou tentativa de regulamentação. Então, isso vai bem de encontro ao projeto do governo aí para essas, não só para a questão do hidrogênio, mas essa acelerada que o governo vem dando aí para a questão da produção das energias limpas. Eu estou errado na minha avaliação não jurídica, porque eu sou só um jornalista, mas geralmente as coisas são feitas e depois tenta-se regulamentar. E às vezes acontece um problema que é o seguinte: tem um caminho todo torto no gramado do Parque do Ibirapuera, que as pessoas passam por lá todos os dias. Aí um gênio vai lá e resolve fazer um caminho reto. Não, agora tem que seguir por aqui. As pessoas continuam fazendo o zigue-zague. Daí a importância do marco legal, né? Olha, é um pouco isso. Tem que surgir a tecnologia, tem que surgir o projeto para demandar um projeto de lei. Ele não nasce do nada. Mas, ao mesmo tempo, nessas rotas onde o investimento que a gente tem que fazer é muito alto, alguma segurança o investidor precisa. Então, o que a gente assiste? Que alguns projetos de hidrogênio já tinham sido anunciados, a gente tem estudos em projetos de hidrogênio, P&D, etc. Mas aqueles projetos cujo investimento vai ser muito alto, Uhum. alguma segurança ele precisa. E aí é aí que entra o marco regulatório. Ele aprende com o que já foi feito, os menores projetos, mas quando a escala alcança um valor que demanda a segurança jurídica para que a gente consiga investimento, aí o marco regulatório entra tentando criar a fala retinha e não tortinha. Algumas coisas é importante que a gente diga, a gente aprende no caminho, e por isso que fica, como a gente diz, para regulamentação. O marco legal dá a diretriz, mas é o regulador quem vai definir a regra ali no detalhe. Por quê? Para dar essa flexibilidade para a gente corrigir a rota. Porque quando a gente vai implementando a atividade, a gente vai aprendendo com ela e melhorando a regulação. Por isso que é o regulador que fica com essa função, que aí eu não preciso passar no Congresso Nacional. É discricionário que a gente chama, é o regulador no dia a dia da regulação passando norma. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem muito casuísmo nas decisões da justiça brasileira e a gente tem retornos a situações que já
tinham sido definidas e, às vezes, não prevalece a jurisprudência. E eu vou até te dar um caso aqui, que é a demarcação de terras indígenas e quilombolas, que foi dado um ponto final nisso na nossa Constituição, e hoje está uma albalolô aí, porque o STF não aceita, diz que tem que voltar atrás, já foi dada uma decisão que está num texto da Constituição. O marco legal evita que esse tipo de coisa aconteça, porque esse é exatamente essa... E na área do agronegócio, então, existe muita insegurança jurídica. Eu dei só um exemplo aqui. O marco legal evita que esse tipo de graveto, né, ou empecilho continue acontecendo dentro do projeto, porque é isso que inviabiliza a vinda do dinheiro do investidor, porque o investidor não gosta de insegurança jurídica. Não vai botar dinheiro, entendeu? Sabendo que você pode perder. Sim, o objetivo do marco legal é exatamente isso, dar estabilidade. Então, muitas vezes, quando a gente escreve as leis, eu acho que isso que é importante que se diga. As leis são escritas por pessoas que tentam escrever um texto, você como jornalista sabe muito bem, muitas vezes escreve uma mensagem que tinha um objetivo e o leitor entende outra coisa. A mesma coisa acontece com projetos de lei. Então, no fim do dia, o esforço que se faz quando a gente escreve um projeto de lei que passa é que ele seja o mais claro e com menos espaço para interpretações diversas. Isso. Então, ele consegue fazer isso 100% das vezes? Não, porque como a gente tem sempre uma intenção e o nosso interlocutor às vezes entende aquela mensagem de outra forma. Mas o objetivo é sempre esse, é diminuir a discussão sobre os temas, dando segurança. Olha, isso aqui diz que eu tenho que pedir uma autorização. Portanto, não tem margem de interpretação se é uma concessão ou uma permissão, é uma autorização. Tá. E por aí vai. O objetivo, então, é dar essa segurança jurídica. Nem sempre acontece. Os advogados estão aí todo dia nos processos judiciais, mas o objetivo é esse sim. Depende do que se lê na entrelinha, né? Exatamente. É igual cabeça de juiz. Se sai de uma vara o julgamento e vai para outra, o que estava condenado aqui, de repente, pode ser absolvido na outra. Mas você falou muito bem. O objetivo do marco legal é fazer exatamente isso. Bom, nós estamos falando de energia limpa, de energia do futuro, de combustível do futuro. E aí, o hidrogênio é só uma das fontes. Esse tipo de marco legal a gente tem também para as nossas outras fontes alternativas de energia limpa? Olha, ontem foi aprovado no plenário do Senado o projeto Combustíveis do Futuro. Aí aqui a gente não está falando da energia que vai gerar energia elétrica, a gente está falando de energia primária, combustíveis. E a ciência nos presenteou com muita solução. Diesel verde, biocombustíveis de forma geral, etanol de segunda geração, Que legal. o próprio SAF, captura e armazenamento de carbono. Então, ontem foi um dia muito importante para os combustíveis sustentáveis, porque a gente teve a aprovação também de um marco regulatório que visa incentivar a produção desses combustíveis que são considerados mais sustentáveis. Então, etanol em relação à gasolina, combustível sustentável de aviação, o próprio diesel verde, biometano, tudo isso está na bola da vez e o Brasil tem muito potencial para colocar em prática. Ou seja, com isso que foi essa decisão do Senado ontem, esse marco legal do hidrogênio, o Brasil vai rapidamente caminhando aí para ser o país da energia limpa e principalmente do combustível limpo, né? Nós tivemos recentemente um fórum em São Paulo onde foi destacado isso. Até o querosene de aviação vai ser verde também. Nós não fazemos isso ainda, mas o projeto já está pronto. Então, o presidente da comissão da FAESP, inclusive, dessa parte de energia limpa e combustíveis limpos, conversando comigo, uma vez, numa entrevista assim como você está, ele falou, eu vou te adiantar uma coisa, inclusive, o carro elétrico, como está aí, de você colocar na tomada, esse aí tem vida curta. Nos Estados Unidos, o que mais vende já não são os carros elétricos de se colocar na tomada, são os modelos híbridos. E grandes montadoras como Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Toyota, Honda e etc. e tal, essas gigantes já estão investindo nesse carro híbrido, que ele vai andar com uma bateria autossustentável, autorrecarregável
E ele tem, para dar partida, como a gente tem no nosso carro Flex, ele tem um combustível, só que no nosso carro Flex, o combustível que ajuda quando está frio, se você está com etanol no tanque, ele é fóssil, ele é gasolina. Nesse carro híbrido do futuro, que já está sendo testado, essa energia vai ser limpa. Então, vai ser ou uma pastilha de etanol, ou vai ser um hidrogênio verde que você abastece no posto. Aí você dá a partida de forma limpa e continua caminhando de forma limpa. E o Brasil está dando um grande passo nesse caminho, hein? O Brasil está dando um grande passo nesse caminho, está se tornando referência. E é isso, a gente tem muita solução e a gente precisa compatibilizar esses usos. O exemplo do carro elétrico é muito bom, porque num país continental, a gente também precisa de um pouco de autonomia com combustíveis ainda, até que chegue a infraestrutura de carregamento para tantos carros elétricos. Então, o veículo híbrido que tem partida com combustíveis sustentáveis é uma solução ideal para o país. E nós temos o combustível sustentável para colocar, diferente de outros países, por exemplo, que não têm a capacidade de produção de etanol que a gente tem. Sim. Então, assim, a gente tem tudo para se tornar referência. A grande questão é não perder o timing. A gente precisa colocar essas soluções em prática num período curto, e isso é muito desafiador em termos de legislação, em termos de políticas e em termos de capacidade de formação de pessoas. Então, a gente está numa corrida contra o tempo, a solução já está aí, a gente só tem que ter a capacidade de botar em prática. Pois é, nessa corrida contra o tempo, é muito importante uma frase que você disse, não perder o timing, né? O general Eisenhower, quando voltou da guerra e depois foi eleito presidente dos Estados Unidos, ele comandou as tropas americanas contra os nazistas, ele percebeu que os nazistas, a Alemanha, não os nazistas, já tinha as suas freeways, as suas rodovias de pista dupla. E quando ele pegou esses caminhos, os seus tanques e as suas tropas chegaram muito mais rápido a Berlim. E ele viu a necessidade de implantar isso nos Estados Unidos. Quando ele foi eleito presidente, ele implantou um programa muito rápido de criação dessas freeways, rodovias que cortam os Estados Unidos de lado a lado, de norte a sul, de leste a oeste, e que estão lá até hoje, e que foram construídas aí num período de 2 mandatos dele. Então, a ideia às vezes é boa. Agora, se você perde o timing e não põe em ação ou não vê fórmulas para colocar em ação, a coisa acaba se perdendo. Por isso foi muito importante isso que você disse. É isso mesmo, e eu tenho, assim, acompanhado muito os marcos regulatórios, que é o meu dia a dia, e a gente vê que sinalizado do Congresso, do governo, colocar isso em prática. É claro que existe o esforço de compatibilizar interesses, e às vezes isso leva tempo, mas me parece que a gente está num cenário onde todo mundo está tentando fazer acontecer na Isso. velocidade necessária. É isso mesmo. A gente está num cenário onde todo mundo está tentando fazer acontecer do que quando todo mundo não quer. Isabela, gostei muito de conversar com você. Você me parece muito jovem ainda, mas já é uma brilhante oradora e muito bem articulada no assunto que nós conversamos aqui hoje. Parabéns, hein? Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada. Deixa o seu endereço de internet aí do escritório de vocês para quem quiser mais informações sobre o nosso assunto tratado. Bom, o nosso endereço é ccsbr.com.br. A gente publica bastante informação no LinkedIn, também CCS Brasil lá. Procurar no LinkedIn Isabela Morbach, a gente está sempre à disposição. E é sempre muito bom discutir e receber perguntas tão boas para que a gente tenha um debate mesmo de alto nível e otimista, né? Acho que a gente precisa ser otimista com o futuro do Brasil. A função nossa aqui é espremer quem está do outro lado para poder levar conhecimento e informação para quem está nos assistindo, porque é isso que as pessoas precisam, de informações claras, né? Hoje mesmo, aqui no programa, tem muito boato, muito fake sobre os incêndios florestais, que tem a parte criminosa, mas as pessoas às vezes veem algumas coisas e acham que... Aí mandaram lá para o pessoal da Zilor, ali na região de Lençóis Paulista, onde eu tenho muitos amigos lá, que eu morei um tempo lá na minha juventude, um vídeo de uma caminhonete de uma usina de cana-na-barra bonita, que é ali do lado,
com uma pessoa tacando fogo no canavial. E aí os desavisados publicaram, olha aí, é esse pessoal, é eles que tacam fogo. Não é nada disso, eu até mostrei o vídeo aqui, porque você tem que esclarecer. Aquilo que estava fazendo ali chama-se fogo amigo. Entendeu? O fogo está num talhão aqui e vem vindo nessa direção contra o vento. Se você tem um vento contrário aqui, isso tem que ser administrado, não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Você coloca aqui para quando o fogo encontrar com o outro, eles se neutralizam. Então, é isso que a gente tem que fazer, difundir informação correta. E para os casos criminosos, polícia, justiça e cadeia. Tá bom, Isabela? É verdade, tem toda razão. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você. Até breve. Tchau.